Vitor, tô com um contrato aqui, tudo fechado, tudo bonitinho, já assinei, mas a outra parte está me enchendo o saco para colocar uma testemunha, não tem ninguém aqui, eu não sei para que é isso. Se eu não assinar, esse contrato não vai ter vigência, não vai ter validade? É isso que nós vamos responder aqui hoje para vocês de maneira fácil e sem mistério, tá, pessoal? Esse é o Contratos na Prática, meu nome é Vitor Almeida, mestre em Direito, advogado empresarial, e aqui hoje nós vamos então finalmente desvendar esse mistério para algumas pessoas de para que diabos serve a assinatura de testemunhas no contrato. Primeira pergunta então, Vitor, se não tiver testemunhas no contrato, se essas testemunhas não assinarem um contrato, ele não vai poder valer? Ele não vai ter vigência? Ele não vai ser válido? Vai sim, pessoal. Um contrato não precisa de testemunhas para valer, para ter vigência, para ser válido. Isso pode seguir tranquilamente sem qualquer assinatura de testemunhas. Bom, se não precisa de assinatura de testemunhas, então, para esse contrato ser válido, para que serve, então, a assinatura de testemunhas? Pessoal, serve para uma coisa muito simples e muito importante que pode aí fazer você economizar muito tempo e dinheiro, que é transformar este contrato num título executivo extrajudicial. O que é isso, basicamente? Um título executivo extrajudicial, ele é muito mais facilmente executado na justiça do que outros tipos de documentos. Você vai seguir um procedimento judiciário muito mais rápido, muito menos burocrático e também menos custoso em caso de um título executivo extrajudicial. Então é basicamente por isso que muitas pessoas e muitas empresas principalmente insistem em ter as duas testemunhas a assinarem neste contrato, para que numa eventual discussão naquele contrato, naquele documento, e que seja necessário levar aquilo para o judiciário, a gente consiga fazer isso da via e pelo caminho mais rápido, menos burocrático, menos custoso. Não necessariamente a assinatura dessas testemunhas transformam este contrato num título executivo extrajudicial. Há alguns outros requisitos para isso. Mas, se não tiver a assinatura das duas testemunhas, certamente este contrato não vai poder ser considerado um título executivo extrajudicial e, portanto, você vai ter a pior via, a via mais longa, mais custosa no judiciário para discutir isso. Então vamos agora dar algumas recomendações para a gente tentar fazer isso da melhor forma e evitar algum tipo de questionamento, discussão, enfim. A melhor forma de você fazer isso é que cada uma das partes indique a sua própria testemunha e essas testemunhas assinem sendo de cada uma das partes. Quando somente uma das partes indica a testemunha, apesar de ser raro, isso pode, a depender do contexto que esse contrato está, depender da discussão judicial que você está tendo, pode ser sim mais um elemento a ser arguído pela outra parte para falar que houve algum tipo de má-fé, algum tipo de imposição de condições contratuais, enfim, de abuso de direito ali. Então, para a gente já evitar um pouco esse risco, mitigar um pouco essa parte, o ideal é que as testemunhas aí sejam indicadas cada uma por uma parte. E um outro ponto nesse aspecto aí é, dentro do possível, não ficar colocando dados demais nessas testemunhas, principalmente porque agora a gente está nessa área de proteção de dados, da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, e que muitas vezes você ter dados pessoais de muita gente pode acabar aí te colocando em problemas. Então, de preferência, o nome todo completo, o e-mail, isso já vai ser sim algo indicado como dado pessoal, mas também quanto menos você colocar, tem gente que coloca tudo, endereço, RG, CPF, e aí você descreve a vida toda da testemunha, todos os dados aí, e a gente sabe que a gente vive numa era sujeita a muitos aproveitadores e eventuais golpes aí com esses dados. E um último ponto que eu queria comentar aqui, pessoal, é principalmente para os meus colegas advogados. Um advogado pode ser testemunha? Pode assinar ali como testemunha de um contrato? Sim, não há nada na legislação que proíba e impeça que isso seja feito, mas eu sinceramente não recomendo isso. Por quê? Isso expõe você a certos riscos. Primeiro que você é uma parte interessada naquilo ali e você pode ser envolvido numa eventual discussão judicial em aspectos que talvez você não consiga ser considerado
uma pessoa, uma parte isenta ali naquele cenário. Em segundo e principal, e aí vai principalmente para advogados que trabalham para grandes empresas, departamentos jurídicos, é que pode passar a impressão em discussão interna, principalmente nesse departamento jurídicos, né, e aí as suas áreas internas dessa empresa, considerarem a sua assinatura como testemunha naquele contrato como um aval, ou seja, uma validação jurídica daquele contrato. E a gente sabe que é muito comum, eu tenho muita experiência nisso também, pessoal, de que a gente revise um contrato para a área interna ali da sua empresa, do seu cliente interno, e né, você como advogado no departamento jurídico, e você faça várias recomendações e a área, por questões comerciais, estratégicas e técnicas, enfim, decida não seguir todas elas. E muitas vezes algumas delas são, no nosso sentir, muito sensíveis do ponto de vista jurídico. Obviamente a gente não está aqui para atrapalhar e o contrato tem que seguir sim para assinatura. O jurídico não pode impedir nesse sentido que esse contrato seja assinado. A questão é que mesmo nesse contexto você assina como testemunha, eu já vi várias vezes em eventual problema que depois vai ser levantado para esse contrato, justamente alguns aspectos que você já indicou ali na sua avaliação jurídica, lá na frente outros departamentos, algum setor superior, né? Enfim, alguma área mais de fiscalização dos trabalhos aí, diretorias, podem indicar por que então você assinou esse contrato, por que você assinou como testemunha. Então, eles podem se considerar muitas vezes, eu sei que não é justo, mas expõe você a explicações desnecessárias e muitas vezes é considerado aí, é julgado, melhor dizendo, como um aval, uma validação jurídica daquele conteúdo, uma aprovação do jurídico daquele contrato, daquela versão final daquele contrato, sendo que muitas vezes não é isso que aconteceu. Por isso também, pessoal, muitos departamentos jurídicos criam seu selo, né? O selo de validado pelo jurídico aprovado, algo assim, justamente para constar somente naqueles contratos que são minutas padrão, pré-aprovadas e elaboradas pelo esse departamento jurídico e que não tenham sofrido nenhum tipo de modificação. E aí esse selo vai junto justamente para desvincular essa aprovação tácita numa assinatura eventual de um advogado como testemunha de uma aprovação jurídica daquele conteúdo, daquele contrato. Tá certo, pessoal? Por hoje é só. Curtam, compartilham e espero ter ajudado a esclarecer algumas dúvidas. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!